Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Não estamos sonhando. Anteontem, quinta-feira, o Glorioso venceu o Paris Saint-Germain por 1-0 com um belíssimo gol marcado por Igor Jesus. Hoje é sábado e depois de amanhã, segunda-feira, o Botafogo voltará a campo para enfrentar o Atlético de Madrid. Tudo isso pela Copa do Mundo de Clubes. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, uma análise especialíssima do gol marcado pelo centroavante do Fogão. E já adianto, não foi em contra-ataque. Começo falando a respeito dos brasileiros na competição internacional. O Fluminense estreou bem, empatando com o Borussia, jogando melhor que a equipe alemã. Entra em campo hoje novamente para enfrentar o Ulsan da Coreia do Sul. O Palmeiras foi muito bem no empate com o Porto em 0-0 e venceu o segundo jogo. O Flamengo venceu os dois jogos, o Botafogo venceu os dois jogos. Claro que as vitórias que chamam mais atenção são as de Botafogo e Flamengo, na ordem. O Flamengo foi muito bem, teve a bola, fez 3-1 no Chelsea, quarto colocado da Premier League. Na Europa, 3 competições continentais. A terceira em importância, Conference League, a segunda, Liga Europa e a primeira, Champions League. O Chelsea foi campeão da terceira, da Conference League. O Paris Saint-Germain foi campeão da Champions League, fazendo 5-0 na Inter de Milão, além de ter estreado na Copa do Mundo de Clubes, fazendo 4-0 no Atlético de Madrid. Duas equipes que se notabilizam por ter um sistema defensivo fortíssimo. O Botafogo enfrentou uma equipe muito mais qualificada que o Chelsea. Eu quero aqui diminuir a vitória do Flamengo? Não é o meu objetivo. Eu quero exaltar a vitória do Botafogo, enaltecer o que fez o Glorioso, porque a maior parte das equipes do mundo para jogar contra o PSG tem que se defender muito bem e buscar alguns ataques mais bem elaborados. Foi o que o Botafogo fez. 25% de posse de bola, tudo bem, quando não tinha pelota, indicava os lados do campo geralmente para o PSG jogar, e quando a bola era invertida, o Botafogo encostava com a marcação para não dar a eles possibilidades claras. E o Paris Saint-Germain finalizou no início do jogo em direção à meta do John com o Kvaratskhelia, e no segundo tempo, com uma falta cobrada pelo Vitinha, desvio e o John fez a defesa. Mas em direção ao gol, o Botafogo finalizou mais. O Donnarumma fez 3 defesas e tomou um gol. 1-0 Botafogo. Não foi um time que se defendeu o tempo inteiro e a bola queimando no pé. Nos 25% de posse de bola, o Botafogo teve tranquilidade para trabalhar. É claro que eventualmente fez lançamentos, fez o passe mais longo, buscou o Igor Jesus para sustentação. É natural jogando contra a melhor equipe do mundo. O Atlético de Madrid não conseguiu, tomou de 4. A Inter de Milão tomou de 5 em final de Champions. E o Botafogo venceu. Então o Flamengo teve uma bela vitória, mas a vitória do Botafogo é épica, espetacular, maravilhosa. E o gol do Fogão não foi em contra-ataque. Veja a análise e eu volto para comentar. Acompanhem comigo. O zagueiro Alexander Barbosa tinha levantado uma bola que, como vocês veem com a indicação da seta, ficou em disputa. Interceptação por parte do jogador do PSG e a pelota voltou ao campo de defesa do Botafogo. Mesmo no bloco baixo, Savarino teve tranquilidade para dominar no peito, passar para o Gregore, que de primeira buscou o Arthur. O ponta-direita do Fogão teve dificuldade no domínio, até por estar muito bem vigiado por adversários. Naquele lance, o Botafogo não estava sendo atacado, tanto que se iniciou nova disputa na região do meio-campo. E o Fogão estava bem postado. Enquanto o Arthur brigava pela pelota com rivais, o Botafogo tinha 3 volantes bem posicionados: Alan, Gregore e Marlon Freitas. E após a luta do extremo pela direita do Botafogo, a pelota chegou ao Gregore, que passou imediatamente para o Marlon Freitas. Savarino já tinha passado da linha do meio-campo e desceu um pouquinho para entrar na linha de passe. O volante Marlon Freitas encontrou o venezuelano, que dominou e teve tranquilidade e competência para encontrar uma assistência maravilhosa para o excelente Igor Jesus. 8 jogadores do PSG à frente da linha da bola. Igor Jesus se desvencilhando de 2 marcadores, dando caneta em um deles e finalizando sem chances para Donnarumma, que ainda viu a bola
desviar no zagueiro Pátio. Um gol em transição muito bem executada, mas não foi em contra-ataque. O Botafogo não estava sendo atacado naquele momento pelo PSG. Houve disputa pelo alto por um lado, a pelota voltou para o campo de defesa do Botafogo, Savarino botou no peito, deu passe para o Gregory, bola pelo alto para o Arthur, nova disputa no meio campo, o Fogão ficou com a pelota porque estava mais bem postado naquele momento, e então Marlon, Savarino e Igor Jesus, vitória épica do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas para cima do melhor time do mundo, campeão da Champions League, Paris Saint-Germain na Copa do Mundo de Clubes. Pois é, galera, naquele lance o Botafogo não estava sendo atacado, então não foi gol em contra-ataque. Bola pelo alto, primeira disputa, voltou para o nosso campo, Savarino, Gregory, bola pelo alto, outra disputa, porque o Arthur não conseguiu o melhor domínio. O PSG também estava bem postado, só que o Botafogo estava muito bem e ganhamos duelos no meio-campo até a bola ficar com Gregory, Marlon, Savarino e Igor Jesus. Belíssimo gol do Botafogo, com disputa pela pelota, disputa por território. Transição rápida, um camisa 10 encontrando o camisa 99, que no caso faz a função do camisa 9. É um meia qualificado encontrando o centroavante espetacular. É o Botafogo vencendo o Paris Saint-Germain por 1-0 com uma estratégia belíssima. Então, foi muito boa a vitória do Botafogo para ser comparada a outras. E o time continua muito focado. O pessoal treina hoje na Westmont College, em Santa Bárbara, e amanhã treina, depois viaja para Pasadena novamente, onde vai jogar na segunda-feira, às 16 horas de Brasília, meio-dia no Rose Bowl, contra o Atlético de Madrid. O Botafogo tem 6 pontos, é o líder do grupo que chamam da morte na competição, contra 3 pontos do Paris Saint-Germain, 3 pontos do Atlético de Madrid e 0 pontos do Seattle Sounders. Para o Botafogo, o empate basta para terminar em primeiro do grupo. Se vencer, claro, chegará a 9 pontos, também terminará em primeiro. Se perder por um gol de diferença ou 2, terminará em segundo. Se perder por 3, estará eliminado. Mas não pode pensar em perder. Eu tenho certeza que o Renato Paiva não pensou em perder contra o PSG. Os jogadores não pensaram em perder e só por isso venceram. Ou melhor, também por isso venceram. Venceram por uma série de fatores. Muita coisa bem executada para o Botafogo vencer o campeão da Champions League. Lembrando que o Botafogo é o atual campeão da Libertadores e do Brasileirão. É um timaço que pode melhorar com o tempo e ainda tem mais uma janela, pensando em Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Mas vamos viver o sonho da Copa do Mundo e estamos muito bem, que continuemos. Forte abraço para toda a torcida do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Você se inscreve por aqui. É simples, rápido, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar hoje dos 56 mil, depois dos 60 mil, então vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende automaticamente que você gosta dos vídeos e distribui também automaticamente para mais pessoas, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Me siga nas redes sociais, lá no TikTok, Fabiano Bandeira 10, no Twitter, Fabiano Bandeira, no Instagram, Fabiano Bandeira 10. Se inscreva também no canal da Placar TV aqui no YouTube, estou sempre lá no Placar Aberto. Ontem foi bem legal. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!